Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de uma doação do Sigmail, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, vejo que a maior dificuldade do homem desperto é a financeira. Quando alguém desperta, acaba se tornando mais introspectivo. Atualmente, as empresas privadas preferem funcionários extrovertidos. É possível utilizar uma máscara social, porém os matrixianos percebem quando os despertos estão usando máscaras, pois os despertos não falam sobre assuntos triviais com a mesma aura, com o mesmo entusiasmo que antes, quando estavam na ilusão. Isso não pode ser disfarçado. Resumindo, quanto mais alguém desperta, mais reservado e pouco falante ele tende a ser, o que faz com que seu círculo social e seus contatos profissionais se restringam. Uma alternativa seria buscar oportunidades no setor público, mas se a pessoa não tem recursos para se preparar bem para um concurso, torna-se praticamente impossível se tornar um profissional concursado. Abraço, Sigmail. E Sigmail, muito obrigado pela doação, está sempre apoiando aqui o canal e promovendo conteúdos de vídeo, né? Ajuda demais o canal, vocês não têm noção. E a vocês que querem e podem ajudar o canal e permitir que eu continue fazendo esse conteúdo gratuitamente, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, mas não tem problema se vocês não quiserem ou não puderem. Vocês podem apoiar o canal de maneiras gratuitas aí, dando um like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, compartilhando e, é claro, podem ficar aí à vontade na seção dos comentários como sempre. E de fato o Sigmail falou uma coisa muito interessante aqui, que é sobre a pílula mais importante, a pílula do dinheiro, cara. Conversando com o Kodama, né, ele abriu a minha mente a respeito de uma coisa, que são os pilares do homem, né, da masculinidade projetada socialmente, do valor do homem social mesmo, que são três: finanças, né, dinheiro de fato, saúde e intelecto. Tá? E o pior é que sem dinheiro você não tem nenhum dos outros dois. Sem dinheiro você não tem saúde, você também não tem educação, né? Convenhamos. Então tudo começa no dinheiro e eu sempre vou bater nessa tecla. Por isso que eu fiz um vídeo com o título "O melhor amigo do homem é o dinheiro". E é amplamente sabido que nós vivemos num país subdesenvolvido onde a renda é extremamente baixa. E eu vejo aqui na comunidade masculina caras mais preocupados por não receberem atração genuína, por não serem bonitos, por não terem status social, do que por não terem uma quantidade razoável de renda, por não terem dinheiro. Surgiu até esse assunto completamente torpe, completamente genocêntrico, de que a pílula do dinheiro é cope, né? De que, tipo, usar dinheiro para você ter sucesso no mercado sexual é cope, porque você não vai receber atração genuína, vai ser atração negociada e tal. E aí, eu não consigo entender isso, cara. Que vontade é essa de ser escravo dos desejos femininos que os homens têm, entendeu? Tipo, o cara ele fala como se o dinheiro fosse única e exclusivamente para ter algum tipo de sucesso no mercado sexual, e não é isso, não é isso. O dinheiro ele tem várias outras funções. O mundo ele é muito maior do que os relacionamentos somente, tá? Tem muito mais coisa que o dinheiro compra, mas é aquela lógica, né? Aquele ditado que muitos dizem: o homem ele vê o dinheiro e o trabalho e todas as coisas que ele conquista como um meio para conseguir ter sucesso com as mulheres. E isso é obviamente genocêntrico. É colocar no centro da sua vida, ou dos outros, ou da sociedade, né, os desejos, as vontades e as necessidades femininas, cara. Então, aqui na comunidade masculina, os caras falam como se realmente o dinheiro só tivesse essa função, né? Porque é meio que natural do masculino, e óbvio, quando eu estou dizendo que é natural, não quer dizer que é perdoável, não quer dizer que é sequer compreensível, tá? Não é porque é natural que você tem que ficar cedendo abaixo dos instintos aí, não. Controlar os instintos e a nossa natureza é o que nos difere dos animais. Mas é natural, de fato, que o homem, quando ele consegue a sua realização financeira, quando ele consegue construir um império, que seja, né? Ou mesmo parar de se preocupar com dinheiro, né? Que para mim essa é a visão de um cara rico. Uma pessoa rica é aquela que não precisa mais se preocupar com dinheiro. Não tem um número certo, tá? É de acordo com as necessidades dessa pessoa, com o que ela gasta mensalmente, com o que ela está disposta a gastar, ela consegue, sem preocupação nenhuma, sem esforço, produzir mais do que isso. Então, como eu gosto de dizer, né, existe o instinto dentro do homem de formiga operária, de sempre ficar cedendo os seus recursos a quem ele deseja que sejam seus dependentes. E essa é uma função biológica importante historicamente, né,
para manter a espécie, porque ao longo da história a gente sabe que os homens foram provedores e protetores, e esse instinto ele foi selecionado ao longo da evolução, e se não fosse esse instinto provavelmente não estaríamos aqui. Mas convenhamos, né? Quando a gente fala sobre a espécie, a gente está falando sobre um conceito abstrato aí de coletivo humano que não necessariamente diz respeito a você. Você é um indivíduo. E essa é a teoria da pílula vermelha, né? Que você tem que se emancipar dessa coisa de sociedade, de espécie, de não sei o que, e pensar por si mesmo, pelo menos a maior parte do tempo, né? Então, observem, por exemplo, o comportamento feminino. Observe a emancipação feminina no mercado de trabalho, né? Na sexualidade, no ambiente acadêmico, nas questões políticas e tal, que aconteceram mais profundamente ali na década de 60, né, no mundo moderno. Observem o comportamento delas, e aqui eu estou fazendo um elogio, não é uma crítica, tá? Eu estou usando elas como exemplo a ser seguido. Perceba que quanto mais dinheiro e relevância elas conseguiram, mais o discurso delas passou a ser: nós não precisamos de homem. Várias feministas começaram a dizer: a mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. E isso, é claro, culminou na liberação feminina em todos os âmbitos sociais lá na década de 60. Você pode perceber isso. Assim como você consegue perceber também que isso já vinha desde o feminismo lá na primeira Revolução Industrial, ou mesmo o protofeminismo grego. E esses feminismos, tanto o protofeminismo grego quanto os iniciais aqui da Era Moderna, né, lá na primeira, segunda Revolução Industriais, eles eram exclusivos para mulheres da elite. Então, fazendo esse estudo, a gente consegue perceber isso facilmente, né? Que as escritoras feministas, as teóricas feministas, tanto de primeira onda aqui na Era Moderna quanto as protofeministas, eram todas da elite, mulheres de herança, mulheres ricas e tal, que realmente não precisavam se casar, não precisavam ser sustentadas porque já eram ricas. Então, a partir daí, elas vinham com esse ideal de emancipação existencialista, porque as mulheres de uma casta social mais baixa não podiam se dar a esse luxo. Então, percebam aí a diferença de mentalidade, né? E aí eu estou botando as mulheres novamente como um exemplo a ser seguido, um elogio que eu estou fazendo. E uma crítica aos homens, para vocês que dizem que eu só critico o feminino e não o masculino, né? Então isso mostra claramente como essa preocupação dos caras por atração genuína, como aquele vídeo do Raccoon que eu postei aqui no canal, né? De por que só homens ligam para atração genuína. Porque essa preocupação dos homens em estarem sendo rejeitados, abandonados, ou seja lá o que for, é uma mera unilateralidade psicoemocional. Só os homens é que estão tentando sustentar um mercado já falido de relacionamentos. Os caras simplesmente não querem largar o osso, né? Como diz aquela tirinha, que é até um pouco brega na minha opinião, sobre relacionamentos, que diz assim, que a melhor maneira de você se curar é deixar ir. E aí na primeira parte da tirinha tem assim mãos segurando uma corda com muita força, né? E na segunda parte essas mãos soltando a corda e aí mostrando que elas estão todas calejadas, feridas ali em carne viva mesmo por estar segurando essa corda. Então isso é bem caricatural da situação masculina a respeito dos relacionamentos aí, né? Os caras, eles estão se ferindo por tentar segurar algo que já faliu. Então, voltando mais aqui ao cerne do assunto dado pelo Sigmeil, ele fala que quando um homem desperta, ele acaba se tornando mais introspectivo, né? Porque, de fato, esse homem não consegue mais falar sobre assuntos triviais com a mesma aura, né? Com o mesmo entusiasmo que as pessoas que não fitaram o abismo têm, né? Como diria o próprio Nietzsche, quando você olha para o abismo olha para você de volta. E aí a gente percebe mesmo, né, como diria o Epifania naquele vídeo fenomenal dele, que obviamente saiu do ar, sobre a incapacidade dos homens despertos de dormir, né, a eterna insônia dos homens despertos. Que o cara despertou e agora ele simplesmente não consegue mais, nem que por um segundo, nem que de forma artificial ou fingida, de dormir de volta, né? O mesmo de conseguir um analgésico social tramitando pelas camadas comuns da sociedade. O cara meio que perde o tato social porque ele vira um pessimista, um niilista, e isso torna ele um tanto amargo, muito crítico e até mesmo revoltado às vezes. E isso, ao meu ver, é meramente falta de estoicismo, né? Como diria o Trunks, a ignorância não é uma bênção nesses casos. Porque tem muito cara que diz, eu preferia não ficar sabendo disso porque eu vivia melhor antes e tal. Não, cara, é meramente a forma com que você está encarando emocionalmente a realidade.
Porque veja, a realidade ela é uma só. A forma com a qual você encara essa realidade emocionalmente é que vai definir a sua qualidade de vida, por incrível que pareça. Tome os animais, por exemplo. A gente vê diversos vídeos aqui no YouTube mesmo de animais sendo caçados. E aí a coitada da zebra tomou uma mordida de crocodilo direto na cara e perdeu metade da cara. Ou ela foi caçada por um leão e perdeu uma perna. Mas esses bichos, eles continuam lutando pela vida, eles simplesmente não caem no chão e começam a lamuriar pelas suas perdas. Não, eles continuam vivendo. Em muitos casos, cicatrizam, ficam com sequelas assim que prejudicam bastante a sua vida, mas por dar sorte ou por qualquer outro motivo, muitas vezes conseguem sobreviver por bastante tempo e até se reproduzir. Às vezes, né, as sequelas impedem que ele se alimente, que ele fuja de eventuais predadores futuros e tal, mas, como eu disse, né, por dar sorte ou por qualquer outro motivo, muitas dessas criaturas ficam com cicatrizes horríveis e sequelas horríveis, mas conseguem sobreviver e se reproduzir ainda. Isso por quê? Porque elas não têm essa prisão da consciência de ficar projetando o futuro e se arrependendo do passado. Eu sei que essa capacidade humana foi importante para a nossa evolução de fato, mas como eu disse, a gente tem que ter um pouco de inteligência emocional aí e um pouco de estoicismo, né? Saber que essas ferramentas, elas são importantes para a nossa vida ainda, para a nossa autopreservação, mas que são única e exclusivamente gatilhos mentais ali, ferramentas mentais, né, que se forem usadas de maneira inadequada vão mais trazer prejuízo do que ajuda. É que nem você tentar usar um martelo para cortar uma caixa, você não está usando a ferramenta certa, você deveria usar um estilete. Isso eu estou só botando em perspectiva para vocês, né, fazendo uma analogia. Porque veja, o que faz um cara sofrer depois que ele consome o conteúdo aqui do despertar, vamos por assim? É essa projeção do futuro, né, uma grande ansiedade, como eu já fiz vídeos, né, a grande ansiedade dos homens despertos, que o cara ele fica dizendo o ocidente vai cair, tá tudo uma merda, o mundo é uma merda, a taxa de natalidade, a economia, eu estou vendo aqui, eu consigo enxergar depois do consumo da pílula vermelha os problemas da sociedade e tudo vai colapsar e o mundo vai acabar e ele começa a ansiar pra caramba por conta dessa projeção futura, que é uma capacidade unicamente humana, usada, né, como uma ferramenta mental para a gente fazer planos para o futuro, para a gente usar a nossa criatividade e inventividade para o futuro. E é uma coisa que os animais, eles não têm, pelo menos não tão desenvolvido quanto nós, né? Muitos animais, eles se preparam para o futuro, para o inverno, eles conseguem ali, perceptivelmente, né, através dos nossos estudos e observações que a gente faz sobre eles, ter uma pequena projeção do que vai acontecer observando o ambiente. Mas o ser humano, ele vive numa camada muito diferente de consciência, né? Ele tem uma capacidade de abstração muito maior, ridiculamente maior. O mesmo vale para arrependimentos do passado, né? A gente lembra do nosso passado de uma maneira muito mais vívida do que outros animais e a gente se arrepende do tipo, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria estar naquele lugar, naquela hora, se eu tivesse feito tudo diferente, minha vida seria melhor e tal. Você não percebe os animais através dos seus comportamentos. É claro que não dá para ver a cabeça deles, né? Analisar ali o que está rolando no cérebro deles de fato. Mas a gente não percebe eles tendo esse arrependimento porque, de fato, não ajuda a sobrevivência deles, né? E veja, isso prejudica hoje, esse tipo de pensamento prejudica a nossa própria sobrevivência. É só você ver a quantidade de transtornos e síndromes mentais sendo desenvolvidas por conta dessas próprias ferramentas psicológicas que a gente tem. Pessoas que desenvolvem ansiedade, depressão, transtorno pós-traumático. E é claro, esses são casos clínicos, eu simplesmente não vou dizer para a pessoa que tem esse caso determinadamente clínico que ela seja estoica, que ela simplesmente não fique triste, né? Que é basicamente o conselho que a maioria das pessoas dá para quem está com esses problemas, né? Tipo, só fique feliz, mano, só não veja o mundo desse lado obscuro, seja mais alegre e tal. Não funciona assim. Mas tem muitos homens aqui na comunidade masculina que eu vejo que estão voluntariamente pendendo para esse lado. E o cara não tem necessariamente nenhum problema na vida dele, cara. Ele simplesmente teve contato com o conteúdo, né, com as informações que a gente dá aqui, que devem ser usadas como um alerta, né, um parâmetro para que você não se ferre na sua vida.
Mas aí esses caras começam a investir emocionalmente com a informação, do tipo, o mundo passado era melhor, se fosse assim seria melhor, se consertasse isso seria melhor. E aí o cara começa a cair numa espiral de investimento emocional, numa espiral de arrependimento pelo passado, remorso, né, pelo passado, um ressentimento até mesmo, ou mesmo um saudosismo, né, um saudosismo muitas vezes infundado de uma época em que ele nem viveu, ele só ouviu histórias. E por mais que muitas dessas histórias sejam realmente verídicas, ele não estava naquele mundo ali para saber como era, né? Como ele ia se relacionar emocionalmente com aquele período histórico. E ele acha que tudo seria melhor naquela época e que tudo vai piorar no futuro, de tal forma, de uma visão até pessimista, né? E isso meio que castra o homem. Isso deixa ele impotente, sabe? Às vezes é uma desculpa que eu vejo nos caras aqui pra simplesmente desistir, cara. Não adianta agora eu fazer mais nada na minha vida porque o colapso civilizacional já está chegando. Veja, eu não preciso mais ir pra academia e cuidar do meu shape, do meu corpo, da minha saúde, porque it's over, né? Academia pra homem que é feio de rosto é corpo. Eu falo, pô, irmão, tu tá desistindo da tua própria saúde, do teu bem-estar, da sua qualidade muscular e óssea que vai fazer você envelhecer melhor, porque você acha que isso não vai render a você migalhas afetivas, é isso? E mesmo se fosse verdade que homens feios de rosto, mesmo com um shape legal, não têm acesso ao mercado, você usar isso como motivação, ou melhor, desmotivação, né, para cuidar da sua saúde, do seu corpo, cara, isso é manginismo no maior ápice, né? Ainda é síndrome de formiga operária, ainda é o cara autossacrificial que está abandonando a si mesmo pelo ginocentrismo, tá? E entre esse cara e o cara que acha que nós temos que salvar o Ocidente, nós temos que nos sacrificar para proteger a sociedade, cara, eu não vejo nenhuma diferença. Então, voltando rapidamente a essa analogia dos animais que eu fiz, né, que os animais eles não têm essa capacidade de projeção futura e arrependimento do passado como nós seres humanos. Novamente, você não tem que odiar essa ferramenta que você tem, pelo contrário, você tem que estar grato por essa ferramenta, você não tem que ir nos comentários aí lamuriar, e o problema da mente humana é que a mente humana tem essas capacidades e tem esses gatilhos e tal, e seria melhor se a gente vivesse sem isso como os animais e tal. Não, irmão, não. Isso aí é você tentando jogar a responsabilidade para os seus instintos. A responsabilidade ela é toda sua, tanque-a, porque a você também foi dada, veja só, a consciência. E a consciência é a ferramenta que a gente usa para controlar esses instintos. Como eu falei, o que nos difere dos animais? O autocontrole, né? Os princípios, as regras, a moral e ética que a gente cria para nós mesmos, não necessariamente a que a sociedade cria para nós. Então você tem que ter uma emancipação aí de simplesmente descartar certos princípios morais e éticas sociais que são disfuncionais para a sua vida e criar os seus próprios. Isso era o que Nietzsche dizia na sua teoria do Übermensch, né? Que não é o homem cínico, não é o homem que vai abandonar tudo que nem Diógenes o cão, que tipo cagava e mijava no meio da rua, socava uma popô em qualquer lugar, andava pelado, né? Nada do gênero. Ele não vai abandonar tudo da sociedade, ele só vai retirar as coisas disfuncionais e nesse espaço sobrando, ele vai botar coisas funcionais para si mesmo. É muito simples. Cara, isso é basicamente resumir a teoria da pílula vermelha aqui em alguns segundos. E é claro, eu estou falando de uma forma generalista, de uma forma muito vaga aqui, né? Por quê? Porque na prática você vai vendo o que é útil para você, o que não é útil, o que pode ficar, que a sociedade cultiva e o que tem que sair para o seu próprio desenvolvimento. E veja, eu não tenho receita de bolo, né? Faz parte, inclusive, desse processo você olhar para si mesmo e ver o que é que está faltando, o que está disfuncional, o que é que você precisa retirar e etc. Tá? Essa parte da emancipação masculina. Então, o cerne do assunto do Sigmail aqui, na minha visão, é justamente isso, né? Essa eterna insônia dos homens despertos. Já que o canal do Epifania saiu do YouTube, só tem backup lá no Telegram, eu vou deixar esse vídeo aqui para a comunidade, né? A eterna insônia dos homens despertos e como muitas vezes você tem que se deixar dormir. Você tem que tomar um analgésico social aí, ou mesmo um sonífero social, né? Para não ficar paranoico, cara. Para não ficar muito crítico, porque no fim das contas seu networking depende disso. Veja, não é a sua projeção social que depende disso. É você que depende da sua projeção social para ter uma vida individualmente satisfatória e gratificante.
Porque assim, vamos voltar para essa coisa das ferramentas psicológicas humanas que nós temos e a nossa consciência é basicamente a gestora dessas ferramentas. O ego é a nossa projeção social, não é mesmo? O ego é aquilo que nós queremos que as outras pessoas pensem sobre nós. Não é necessariamente o que nós somos. É o que nós queremos mostrar para as pessoas e para a sociedade. E sim, nós diariamente dependemos desse ego para ter o nosso network e a nossa vivência social, né? Até mesmo a nossa sobrevivência. Então veja o problema de você não controlar esse mecanismo mental que nós temos, esse mecanismo psicológico, essa ferramenta psicológica. Muitas pessoas passam a viver pelo ego, acham que o ego é elas. A projeção social delas é elas, e aí acaba se confundindo com o ego, vivendo uma vida submissa a ele, né? Sendo literalmente escrava do que as pessoas pensam, porque o ego ele é isso. O ego é o que as pessoas pensam de você. E até certo ponto você tem que cultivar ele a ponto de ser benquisto, a ponto de ser aceito. É claro, nos ambientes que você precisa, nos ambientes que você acha justo, não em qualquer ambiente tóxico e disfuncional aí, né? Muitas vezes você quer a validação daquele ambiente, mas aquele ambiente nem tá te dando nada em troca, é só você apegado emocionalmente àquilo. Então, novamente, né, aquela coisa do Ubermensch, da emancipação. Veja se isso está sendo disfuncional a você ou não, não tem receita de bolo, irmão. Você tem que realmente olhar para si e ver o que está de errado aí. Porém, quando você está em controle do seu ego, como diria Epicuro, né, você sabe até onde ele pode crescer. Você mantém ali ele coordenado. Então, quando você deixa seu ego fugir de controle, irmão, e aí você vai ser aquele tipo de alienado de rede social, né? Vai se prostituir socialmente muitas das vezes. Você vai se deixar levar pela opinião alheia, né? Principalmente de pessoas que você admira ou quer ser igual. Você vai mentir para si mesmo, e aí, como diz o ditado, né? Esqueci quem disse isso. Uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando uma verdade, e a pior mentira é aquela que você diz para si mesmo e não para as outras pessoas. E aí, basicamente, a gente consegue ver todo tipo de desgraça, né, na vida das pessoas que vivem a partir da projeção de ego. A gente anda na rua e vê um monte de gente aí atolada em dívida, cheia de problema, né? Cheia de ansiedade porque não consegue pagar as contas, justamente porque teve que comprar o iPhone do ano para se mostrar. Um monte de gente que acaba caindo em teorias coletivistas que é detrimental para o próprio indivíduo ali envolvido, mas é bom para o grupo, então vira massa de manobra, né? Vira literalmente um escravo social. E a maioria das pessoas são assim, né? Em um momento ou outro de suas vidas, em um grupo ou outro da sociedade. E é isso que não pode acontecer, tá? Você não pode abrir mão da sua individualidade pelo grupo jamais. E jamais você pode aceitar que um grupo peça isso de você. Então, no fim das contas, para lidar com essa total ansiedade que os homens têm, para lidar com essa paranoia do despertar, né, e com essa eterna insônia, como eu falei no vídeo, né, a grande ansiedade dos homens despertos, eu acho que a melhor alternativa, caso, é claro, você não esteja sofrendo de casos clínicos, né, que você precise realmente de ajuda profissional aí, a melhor estratégia é, de fato, o estoicismo. É de fato você passar mais tempo olhando para dentro do que para fora, né? Porque o cara ele começa a olhar para fora e só vê desgraça, irmão. Ele só vê a iminência do colapso e a taxa de natalidade baixando e o problema da economia pública e corrupção e miséria, promiscuidade e tudo mais. Então, se você olha para fora e só vê merda, por que você não passa mais tempo olhando para dentro? Você vai encontrar muita merda dentro de você também, né? Se você fizer uma meditação ativa e tal. Mas eu garanto a vocês, é menos merda do que fora. E pelo menos dentro você pode mudar alguma coisa. Você não pode mudar mais nada fora. Então quando a gente fala rumo ao abismo, é rumo ao abismo para a parte de fora, tá? Não para a parte de dentro do ser humano. Pelo menos olhando para dentro você tem algum controle, né? E o macro, o social aí, você não tem controle nenhum. Então deixa rolar, brother. E também, como digitado, né? Uma pessoa de bem consigo mesmo consegue tramitar facilmente por diferentes esferas sociais, vai ser uma pessoa que aparenta realmente ser mais de bem com a vida, mais feliz, mais tranquila. Você para de criticar e parecer revoltado, rebelde, insatisfeito com tudo, né? Como, por exemplo, tem um tio meu que ele tá literalmente morrendo de diabetes e a dieta dele é assim 30%, 40% carboidrato. Porque ele acha que não vai conseguir sustentar sem feijão, sem arroz, sem macarrão, tá ligado? Ele acha que é só tirar açúcar que vai resolver o problema. E eu sei, através da Red Pill alimentar que eu consumi, fiz vídeo até aqui no canal a respeito disso, deve estar passando no e-card aí pra vocês, que uma dieta cetogênica, carnívora, low carb resolveria o problema dele em poucos meses.
Isso ia evitar o inchaço, né? Ia evitar as dores que ele sente, os problemas de coágulo, muitas alergias que ele tem também. Mas se eu disser isso pra ele, ele vai achar que eu sou chapéu de alumínio, vai achar que eu sou maluco. Ah, não consigo me sustentar só comendo carne e produtos de origem animal. Não, porque feijão é ferro, não, porque arroz é a base da dieta e tal. Tá ferrado, velho. Então eu já vi muitos caras também nessa situação, né? Que sabem como salvar uma pessoa que por ignorância se mantém ali naquela mesma dor e aí acaba se revoltando. Porque tem boas intenções para com a pessoa, mas a pessoa não aceita a salvação. E aí, cara, você tá se matando e aí começa a criar aquela revolta e às vezes a pessoa desperta que sabe como salvar, fica ali matutando sobre aquilo o dia inteiro, porque às vezes tem um investimento emocional com a pessoa e tal, porque algum familiar e etc. É como eu vejo muitos caras aqui, né? Tentando salvar um monte de cavaleiro branco, tentando salvar manjinha, tentando salvar aquele amigo Blue Pill e tal. Não adianta, você não tem o que fazer. Esqueça tudo, como diria o Cortes. Ele tem até um vídeo sobre isso, né? Que você não tem nada o que fazer para despertar outras pessoas. Que o mundo ele vai ser assim mesmo. E o estoicismo nos ensina que isso é até libertador. Agora você não tem que salvar mais ninguém, olha só que maravilha. E o homem ele tem esse ímpeto de formiga operária. Ele tem esse ímpeto autossacrificial de ajudar o próximo, muitas vezes até ele se tornando o problema e não a solução. Como muitos homens que achavam que tinham boas intenções, mas construíram literalmente impérios do mal, né? Achavam que iam salvar o mundo, achavam que a sua ideologia era correta e acabaram matando milhões. Então eu dou até uma lição de humildade aí, né? Você não necessariamente sabe o que é melhor para as outras pessoas. Não sofra dessa literal metástase moderna, né? Que é o egocentrismo de achar que você sabe o que é melhor para o mundo, que você sabe como governar o mundo, de achar que a sua opinião ela importa, né? E isso tem muito a ver com essa democratização demagoga urbana de que não, o seu voto importa, a sua opinião importa, todo mundo tem relevância social. Mentira, cara. Isso é demagogia, isso é populismo puro. Você não tem tanta relevância social quanto imagina, isso também não pode se tornar uma baixa autoestima, né? Tipo, eu sou um zero à esquerda e eu não valho nada socialmente. Isso faz parte também do ego tentando te controlar, né? A sua projeção social sabendo que não tem relevância e achando que por isso ela deve se sacrificar pelo grupo. Porque você é só um peso morto e tipo, o grupo não quer pesos mortos, logo você tem que se sacrificar. Não é bem assim, lembre-se, o indivíduo acima de tudo. Então, automaticamente, eu garanto a vocês, vocês vão começar a viver uma vida muito mais tranquila e até ter mais sucesso social a partir daí. Conseguindo fazer a mask pill até muito bem. E aí você vai ter uma red pill mais passiva, né? Uma red pill onde você vai conseguir observar ali silenciosamente o problema, usar aquilo como uma lição, né? Aprender com os erros dos outros, mas não necessariamente ficar criticando e botando isso para fora, porque as pessoas não querem ser ajudadas. Então se você dá a red pro outro maluco vai falar, que isso, mano? Você acha que é melhor do que eu? Você não sabe de tudo, você está errado. Não, porque isso e aquilo, e vai causar inimizade, vai diminuir seu networking, e no fim das contas você vai estar sacrificando a sua própria individualidade ali, os seus próprios recursos sociais, para tentar salvar uma pessoa que no fim das contas nem quer ser salva, vai cuspir na sua cara. Então veja, tem muito cara aqui na comunidade masculina que fica tentando buscar explicações para suas limitações sociais, sendo que na verdade ele nem está certo necessariamente, ele não tem evidências suficientes para isso. Ele fica dizendo que o problema dele não conseguir um bom emprego, o problema dele não conseguir a validação social que ele quer, ou mesmo até resultado com as mulheres, é porque ele é baixo, é porque ele é feio, é porque ele sei lá o que, tá ligado? Ele fica botando isso em coisas que ele não pode controlar, porque jogando isso em coisas que ele não pode controlar, ele se isenta de responsabilidade, né? E aí ele vem com esse it's over, como uma forma de autopiedade para se livrar até mesmo do autodesenvolvimento, porque ele não quer fazer nada para se desenvolver. E aí ele surge com várias, vamos pegar essa coisa dos relacionamentos, né? Ele vai surgir com várias narrativas para explicar o porquê aquele cara baixinho conseguiu pegar uma guria bonita, porquê aquele cara que é feio tá conseguindo ali, né, fazer um casual. Ele vai surgir com uma cacetada de arcabouço mental, irmão. É atração genuína, não porque isso aí é exceção, não porque isso é referência anedótica e tal. Sendo que a gente observa, todo mundo tem um caso desse, cara. O Brasil, ele é cheio disso. A altura do Brasil não é muito grande, né? A altura média dos homens brasileiros, né? A aparência dos homens brasileiros também não é muito grande, mas aqui reina
a promiscuidade, o casualzão. Então, como é que se explica isso? Os caras vão surgir com um monte de arcabouço mental, jogando essa responsabilidade pra longe. É óbvio que eu não tô dizendo, não tô vindo com um papo piuê do tipo, não, se você é baixinho, você tem que se desenvolver pra pegar mulher. Não, se você é feio, você tem que se desenvolver em outras áreas pra pegar mulher. Não, isso é imaginismo. O que eu estou dizendo é que a narrativa importa, né? E você ficar trazendo essa narrativa de que o problema é você, irmão, só vai diminuir a sua autoestima e no fim das contas vai prejudicar só você e mais ninguém. Como eu falei, né, no vídeo dos celibatários não estão perdendo nada. Você tem que saber que rejeitou e não que está sendo rejeitado, né? Você não está sendo rejeitado, porque tem pessoas em situações piores que você aí, que estão no mercado livre, leve, soltas e felizes. Estão pagando um preço alto que você não quer pagar e por isso você voluntariamente se absteve do mercado de relacionamentos. É simples, é escolha sua. Veja como isso é bem mais responsável, bem mais maduro, bem mais adulto, né, de pensar. Não do tipo, eu fui chutado pelas minhas rainhas, pelas minhas deusas e eu não tenho nada o que fazer agora, só chorar e tal. Cara, isso é narrativa infantil. Então, como diz o Kodama, veja só como é fácil ler um cara desse. Ele tem alguma escassez na vida, né? Alguma coisa que ele queria ter, mas não tem. E a mente humana, ela gira em torno de escassez, né? Isso é até uma ferramenta evolutiva também, da gente prestar mais atenção no que nos falta e não no que a gente já tem. Então, quando o cara ele sente essa necessidade de ter sucesso com as mulheres, que como eu já expliquei, é uma necessidade puramente social, foi naquele vídeo também dos homens celibatos não estão perdendo nada, né? É uma necessidade de ser o comedor, de ser aceito como um cara que está na ativa e tal. E aí, por isso, ele vai surgir com uma narrativa para culpar, né, a sua escassez. É porque eu sou baixo, é porque eu sou feio, é porque eu sou isso, sou aquilo. E aí ele vai automaticamente expulsar o autocontrole dele junto com a responsabilidade, como diz o ditado, né? O Raccoon sempre dizia isso. Toda responsabilidade vem com autoridade. Então ele quer tirar a responsabilidade, ele perde a autoridade também, automaticamente. O cara não quer se sentir responsável, ele não quer sentir que está sob o controle dele ali, o que ele pode fazer ou não para acabar com essa escassez, né, de um jeito ou de outro. Então ele vai, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo, aí se limitando e minando a própria autoestima e vivendo uma vida miserável por conta disso. É claro que isso surge também pelo efeito de que o cara ele não quer fazer parte do mercado de relacionamentos porque é um preço alto demais a se pagar. Então meio que o inconsciente dele sabe disso, só que novamente ele não quer aquela narrativa do tipo, eu rejeitei, tá? Eu não aceito o preço que está sendo cobrado. E aí ele começa também a vir com essa coisa da projeção social. Ele compara o ego dele com o ego de outras pessoas. Aí ele vai ver o Shed, ele vai ver o cara destacado, seja lá o que for, pagando um preço muito mais baixo que ele teria que pagar para ter a mesma validação que o Shed recebe. E aí o ser social na cabeça dele começa a martelar. Aquele poderia ser você, aquele deveria ser você. É egocentrismo, né? Mas você não pode porque você é beta, porque você é baixo, porque você é calvo, porque você é feio. Olha só quão miserável você é. Isso é a voz na cabeça dele. E aí ele passa a responsabilidade para coisas que ele não pode controlar, como a altura e a, sei lá, a aparência. Muitas vezes até mesmo inventando uma falta de controle, quando na verdade ele poderia sim melhorar a aparência dele, aumentar uma nota aí ou outra, aumentar o VSM, né, e tal. E novamente, eu falando sobre isso, pode parecer que eu estou advogando por sedução e sendo mangina, mas não. Eu estou dando uma noção de autorresponsabilidade, porque querendo ou não, o cara que é PUA, o cara que está comprando curso e tal, ele tem uma noção de que ele está sob o controle das coisas na vida dele, entendeu? O problema é que ele está pagando um preço alto, que ao meu ver e ao ver de muitos aqui, não vale a pena. Só que isso aí é uma coisa individual de cada um. Então, meu irmão, para você não vale a pena, tudo bem, cara. Você escolheu não fazer parte do sistema. E não você foi chutado, tá ligado? E é isso, o mundo é injusto mesmo, tá? O mundo não é um grande comunismo, pelo amor de Deus. Os preços não são iguais para todos os homens, as oportunidades não são iguais para todos os homens. Tem muito fator sorte, tem vários outros fatores que muitas vezes decide se ignorar pelo bem da narrativa, né? Do tipo, ai não, é tudo preto no branco e só a aparência importa. E a aparência é tudo, eu não consigo viver sem ser bonito e para mim acabou, logo uma desculpa para eu desistir. Como até fiz uma enquete aqui no canal, né, perguntando aos homens se eles preferiam ter nascido feio e rico ou pobre e bonito. E de 8.400 votos, 15% disse que preferia ter nascido bonito e pobre. Cara, 15% é muito, tudo bem que é uma minoria esmagadora, mas ao meu ver é muito. Pra galera que acompanha o meu canal, pô,
Eu ficaria satisfeito se tivesse ali uns 5, 7% no máximo, estourando 7%. Mas aí eu vou ver a justificativa dos caras nos comentários desse post, do porquê eles escolheriam, né, ter nascido bonito e pobre. Ele diz, não, é porque com beleza você pode ganhar riqueza, ficar rico e ter muito dinheiro. Eu falo, pô, não é melhor ter nascido logo rico, então? Se a finalidade é ficar rico, para que você precisa de um meio para ficar rico se você tem a opção de escolher ficar rico logo de uma vez? Então você vê que esse pensamento não faz sentido. É ele tentando satisfazer uma projeção social de ser bonitinho e benquisto na sociedade, usando como justificativa uma coisa que nem é muito coerente, que é o fato de que beleza atrai dinheiro. Beleza facilita muito as coisas assim, mas principalmente aqui no Brasil tem muita gente que é bonita e pobre. Não estou dizendo que tem muita gente bonita no Brasil, estou dizendo que dentre os bonitos tem muito pobre, porque realmente a situação econômica do país não é muito boa. Então, beleza não é certeza de riqueza. Se você quer ter certeza de riqueza, escolha logo ser rico e feio, né? Porque até com riqueza você consegue aumentar a sua beleza aí em 2, 3 pontos tranquilamente. Sem falar que se a beleza for só mesmo para ter projeção social, status, aceitação em mulheres, irmão, bom, o dinheiro já traz isso, né? Mas atração genuína porque os shads recebem assim assado daquele jeito. Mano, romance. Você tá querendo ser romântico em 2021, em pleno 2023? Pelo amor de Deus. Mas eu só me valido se eu receber da mesma forma que o Shed recebe. E aí você já consegue perceber que o cara não vive por si mesmo. Ele vive através de inveja de Shed, como eu já citei em vídeo também. E se vocês acham que eu tô sendo repetitivo, senhores? Não, tá? Porque na live aberta para os inscritos que eu fiz nesse domingo, já apareceu um cara com esse argumento. Então tem que quebrar esse argumento aí. Eu sei que muitos de vocês têm isso na cabeça. Então esse é o vídeo, senhores. Ele ficou bem longuinho, né? 36 minutos. Obrigado aí ao Sigmail pela doação. Obrigado a todos vocês aí que acompanharam até o final. Se acompanharam, um forte abraço. Sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.